Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal Descarga Investimentos. Pessoal, esse mês de agosto fez 15 meses que eu comecei a investir na Bolsa de Valores, especificamente na renda variável. Eu vou falar para vocês aqui se valeu a pena ou se está valendo a pena, tá certo? Então, como eu disse, 15 meses de investimento e cheguei aí a um patrimônio de 19.224, tá certo? Então, pessoal, antes eu já poupava, tá certo? Eu poupava na poupança, na caderneta de poupança, não tinha conhecimento, e aí eu fui conhecendo a renda variável, fui vendo vídeos relacionados à Bolsa de Valores e comecei a entender que a caderneta de poupança não era ou não tinha uma rentabilidade que eu gostaria que tivesse, tá certo? Então, na minha carteira lá, na caderneta de poupança, eu tinha um pouco mais de 5.000 reais. E depois que eu fui aprendendo, na verdade no início eu fui tendo um pouco de medo, pois não conhecia os investimentos na renda variável, então fui estudando, fui aprendendo e resolvi o ano passado, de 2023, ir tirando da poupança aos poucos e ir ganhando conhecimento sobre os fundos imobiliários, tá certo? Então você vê aqui a análise, aqui os ativos que eu tenho em carteira, é como uma pizza, tá vendo? Como você observa, é como uma pizza, e essa pizza existe várias fatias, tá certo? Então, como eu lhe disse a você, eu estou aqui com um valor aplicado de cerca de 19.224 e o saldo bruto 19.005, com uma variação negativa de um pouco mais de 1%, tá certo? Então, eu estou aí negativo, mas hoje eu entendo que renda variável é assim mesmo, uma hora está no positivo, outra hora está no negativo. O importante não é você vender os ativos no negativo, porque aí sim você irá estar perdendo dinheiro, tá certo? Então, você observa aqui que eu tenho 75%, cerca de 14.357 em fundos imobiliários, e tenho aqui um pouco mais de 3 mil, cerca de 16% na renda fixa, que aqui é a minha reserva de emergência, e tenho aqui também um pouco mais de 8% em ações, cerca de R$ 1.600 investido em ações. Então nós vamos aqui analisar a minha evolução do patrimônio, tá certo? Desde o início em que eu comecei a investir na Bolsa de Valores, você observa aqui no mês de maio que eu comecei a investir, você observa aqui que eu consegui, eu tirei da poupança R$ 1.600, tá certo? Da poupança, e coloquei aqui, comecei a fazer o meu primeiro aporte em fundos imobiliários, tá certo? Então, no mês 5 de 2023, eu fiz aí um aporte de R$ 1.600. Você vê que aqui, ó, no mês 8 de 2023, eu já tive um salto para 6 mil, porque eu fui tirando os valores de lá da caderneta de poupança, tá certo? E aí eu fui aprendendo um pouco mais sobre a renda variável, fui trabalhando e fui poupando uma parte do meu salário, tá certo? Então você veja aqui que eu não fiz mais nenhum aporte, mas quando chegou aqui em fevereiro de 2024, eu tive aí um salto aí de 6 para 8.696, tive um ganho de capital de 177, tá certo? No valor aplicado de 8.520, tá certo? Então veja a evolução de mês 5 de 2023 a mês 8 de 2024. Então aqui tenho 15 meses que comecei a investir e estou aí preste a bater a minha primeira meta nos investimentos, tá certo? Que é de alcançar os 20k investido, e logo logo também
com fé em Deus, sei que é um pouco difícil, um pouco mais demorado, de chegar aos 100 mil reais investidos, tá certo? Então, vindo aqui nos meus ativos, você observa aqui que eu tenho Irani Honey 3, que é a ação de produção de papelão, é uma empresa que produz papelão ondulados, tá certo? Uma empresa altamente sustentável, tá certo? Então eu comprei um lote dela, tenho 100 cotas, 100 ações da Irani, ao preço médio de R$ 8,10 e o seu preço atual está aí R$ 8,23, então estou aí no positivo de um pouco mais de 1%. E tenho também Banco do Brasil, tenho 27 ações ao preço médio de R$ 27,47 e o preço atual cerca de 29. Então aí o Banco do Brasil aí está com a valorização de pouco mais de 6%. Então, pessoal, essas são as minhas duas ações que eu tenho em carteira, tá certo? E tenho 9 ativos em fundos imobiliários, tá certo? Então eu tenho aqui 30 ações do XPLG11, tenho 30 ações não, 30 fundos, 30 ativos do fundo imobiliário XPLG11, tem o IRDM11, 30 cotas, que por sinal está sofrendo muito, e tem o MXRF11, 200 cotas a um preço médio de R$ 10,49 e o preço atual R$ 10,05, tá certo? Tem o AIGARI 11, 200 cotas também, do GARI 11, tem o XPML 11, tem o 13 cotas, e tem o GGRC 11, 100 cotas, e tenho aí o único FIAGRO na carteira, 100 cotas também, e tenho o BTCI 11, eu tenho aí cerca de 100 cotas, e o XPSF 11, eu tenho 100 cotas desse fundo. Então, pessoal, você pode observar aqui que eu tenho também o CDB do Banco Inter. Eu tenho aí, eu coloquei R$ 3.000, então ele já está valorizando um pouco mais de quase, ou melhor dizendo, quase 2%. Então, pessoal, e sim, está valendo a pena. Então, vindo aqui nos meus dividendos, tá certo? Desde quando eu comecei a investir, pessoal, eu já estou acumulando aí um total de R$ 1.019 de proventos recebidos, tá certo? Desde 2023, o mês de maio, eu comecei a investir até agora, eu já recebi cerca de R$ 1.019 de proventos. Então, pessoal, o segredo para investir na bolsa de valores não importa o valor, entendeu? O que importa é você ter uma constância nos seus aportes, pode ser R$ 100, pode ser R$ 50, o que importa é você todos os meses fazer aportes mensais, tá certo? Então você tira uma parte do seu salário e faz ali os aportes, não importa o valor, tá certo? Quando eu comecei, eu já tinha essa mentalidade de poupar, só que eu fazia isso da forma errada, que era na poupança, tá certo? Rendia, mas não rendia muita coisa. Então eu fui aprendendo e tive essa mentalidade de poupar todos os meses com o meu trabalho, tá certo? Então você observa aqui a evolução dos meus dividendos, ó, no mês de junho, recebi R$ 28,65 em julho de 2023 e somou um total 2023 de 338 de recebimento de proventos. Em 2024, você observa aqui que todos os meses eu venho recebendo os proventos. Em agosto eu recebi aí cerca de R$ 133 de proventos. Então aí eu estou muito feliz, tá certo? Então veja aqui a evolução dos meus proventos também, ó, mês 6, R$ 28,65 e quando chega aqui em agosto de 2024, R$ 133 de proventos, tá certo? Então, pessoal, ainda tenho aqui Banco do Brasil para receber, tá certo? Dividendos também. Então, eu aqui estou muito feliz pela minha carteira, tá certo? Então, você que gostou aí do canal, por favor, curta o vídeo, se inscreva no canal, tá certo? E você que é iniciante aí na Bolsa de Valores nos investimentos, tenha uma
meta traçar de fazer todo mês os seus aportes, tá certo? Com isso, você vai chegar no seu objetivo, tá certo? Então, o vídeo de hoje é esse, curta o vídeo e se inscreva no canal. Valeu!